Olá, boa tarde. A partir de hoje e até o dia 19 de outubro, você vai acompanhar comigo e com Elivaldo Barbosa Viva Piauí que Trabalha. Mais uma superprodução da Cidade Verde, da TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Saúdo você mais uma vez, meu caro Elivaldo Barbosa. Boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Muito obrigado pela oportunidade. A TV Cidade Verde, ao Piauí que Trabalha. Pelos 30 anos, estamos agora registrando com mais cuidado e de forma mais especial o que mudou, quais os desafios do estado do Piauí e cobertos, acompanhados cotidianamente, digamos assim, através do Piauí que Trabalha. Elivaldo Barbosa, e boa parte das histórias que nós vamos contar aqui no nosso programa hoje e ao longo desses dias, até o dia 19 de outubro, estão diretamente ligadas à sua história aqui na TV Cidade Verde. Porque ao longo dos 30 anos, você tem contado para nós aqui a história deste Piauí que não para de trabalhar. Olha, Joelson, eu diria que é resultado de um trabalho muito atencioso, de uma equipe, de uma longa equipe, de uma extensa equipe. Uns já passaram, outros permanecem firmes, mas tenho a destacar, por exemplo, o núcleo que executa o programa, que eu participo com muito orgulho, e que tem também o cinegrafista Chico Lobo, o auxiliar César Riedel, os apresentadores Cleiton Riedel e agora Mayra Monteiro. Mayra Monteiro, que é a recentemente ingressou, está na bancada do Piauí que Trabalha, e toda a equipe de cinegrafistas, produtores, editores da TV Cidade Verde, toda a equipe de jornalistas da TV Cidade Verde que apoiam e participam também da produção do Piauí que Trabalha. Elivaldo Barbosa, e boa parte desse Piauí que Trabalha é um Piauí de uma forte produção agrícola. Aqui eu tenho informações, Elivaldo, que eu quero compartilhar com você e com os telespectadores da TV Cidade Verde sobre a força dessa produção agrícola, aqui no nosso telão. Vamos então para as informações. Aí está. São números do agronegócio. Em 2018, o Piauí produziu 4.211.000 toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas. Esse é um pouco do tamanho dessa força de produção agrícola. É uma informação que mostra o nosso potencial. Em 2017, o crescimento de 15,75% em relação ao ano anterior. Ou seja, o Piauí tem dado passos adiante nessa história da produção agrícola e com oleaginosas, Elivaldo Barbosa. Ou seja, estamos crescendo, Elivaldo. É verdade. 30 anos, a expectativa do Piauí era chegar a 1 milhão de toneladas. Agora registramos 4,2 milhões de toneladas e com a expectativa de crescimento confirmada, inclusive, para o próximo ano agrícola, 2019 e 2020. A safra estimada de 2019, ela é de 4,42 milhões de toneladas, ou seja, nós vamos ter aí uma expectativa muito boa de colheita, né, Leandro? É o terceiro estado do Nordeste com maior produção de grãos, só fica atrás dos estados da Bahia e do Maranhão com empate técnico, o empate ali já está praticamente igual e com tendência de superação do Maranhão nas próximas safras. Tá, então, o estado do Piauí, portanto, brilhando na produção de soja, 5% mais do que o ano de 2018 é a previsão para este ano, portanto, vamos ter novo crescimento no ano de 2018. Bom, Elivaldo Barbosa, as expectativas são muito boas. Nós temos também uma produção de milho que deve crescer 21,3%, porque nós temos aí temos soja, temos o milho, temos o algodão, que também caracteriza um pouco dessa produção agrícola do agronegócio. Eu diria que são as três principais lavouras com melhor desempenho de aumento de produtividade e que repercute também nas safras. A soja, o milho com esse crescimento fantástico de 21,3% e o algodão, que é uma lavoura já viável, sobretudo nos cerrados do sul do Piauí e que vem ampliando a área plantada e rendimento também de produção. Olha aqui, vamos lá então. Temos mais informações aqui a respeito do agronegócio. Na produção de grãos, a soja representou 58,65% de toda a nossa produção de grãos. É o que chamamos de carro-chefe da produção de grãos, Elivaldo. Eu diria que no lado vegetal, a principal commodity, a soja hoje é um produto de exportação do Piauí, que tem o maior espaço na pauta de exportação do Estado. A soja que
que foi viabilizada através de estudos da Embrapa ainda na década de 1980. Hoje, as maiores multinacionais da área já investem no Piauí e o resultado é exatamente esse percentual fantástico de 58,65% da produção de grãos do estado. E o estado do Piauí, como é que ele está dentro desse cenário? O milho corresponde a 36,11% da produção de grãos, dentro dessa história da produção dos grãos. O milho está aí correspondendo com 36,11%. Nós temos aí também o Piauí inserido neste cenário. Qual é a posição do Piauí em relação aos outros estados do Nordeste? Segundo na produção de arroz. Portanto, o Piauí é o segundo maior produtor de arroz. É o terceiro na produção de soja, milho e também de feijão. Nós temos aqui mais informações em relação ao estado do Piauí. A exportação, né, o Piauí é um grande exportador de grãos, 75,6% em 2018, que é o melhor desempenho com relação às exportações de 2017, ou seja, o crescimento, mais uma vez, fazendo parte das exportações. O volume de exportações é de 697.088.236 dólares. Portanto, o Piauí está nessa corrida das exportações, sem dúvida nenhuma, com uma fatia importante da participação nos negócios. Grãos de soja, 90,4% das exportações. Ceras vegetais, 5,4%. Mel, 2%. Algodão, 0,6%. Pescados, 0,5%. E outros produtos, 1,1%. Olha só como os grãos e soja correspondem aí com uma fatia grande das exportações do Piauí. A importação e a participação da soja, né, Joelson? Com o advento da China com o seu protagonismo na economia mundial, a soja cresceu muito, porque é lá que tem o principal mercado mundial em relação ao consumo de soja, e o Piauí sempre, quando despertou, tem esse canal aí como um importante veículo de exportação. Os municípios piauienses que mais exportaram em 2018, do Piauí é o 20º estado brasileiro em volume de exportações. Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus, Corrente, Parnaíba, Campo Maior, Monte Alegre, Picos, Santa Filomena e Luiz Correia são os 10 que mais participaram nesse cenário das exportações, principalmente dos grãos, Elivaldo Barbosa. São os municípios que têm mais participado nessas fatias de exportação do Piauí. Você percebe que vai de norte a sul, né? Do extremo sul, com os cerrados lá de Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, que é o município que tem maior pujança na produção de grãos, até o litoral Luiz Correia, sobretudo com esses produtos ligados ao tabuleiro litorâneos, principalmente a acerola, que nós vamos tratar desse assunto ainda no decorrer da semana, e até outros produtos ligados à indústria farmacêutica. Mas aí o grande volume de exportação do Piauí vem, de fato, da última fronteira agrícola lá dos cerrados do sul do estado. Elivaldo Barbosa, ao longo desses 30 anos de Piauí que trabalha, uma das transformações mais evidentes é a dos cerrados. O que era uma promessa virou uma realidade. A produção agrícola atraiu investidores de outras regiões do país e fez surgir um novo Piauí com muito mais oportunidade. Uma realidade que você acompanhou ao longo desses 30 anos e traz para nós agora, já apontando para um pouco dessa força no futuro, Elivaldo. Desde o início das primeiras safras, as primeiras colheitas de soja em fazendas que estavam ainda desbravando os cerrados, até os modernos investimentos de hoje no sul do Piauí, que vai do campo até a formação de mão de obra através de investimentos no conhecimento. É o que nós vamos ver nesta reportagem. Estas imagens são do início da década de 1990. Registram a virada de página na produção agrícola piauiense. Os cerrados, no sul do estado, iniciam a era do agronegócio em projetos de produção de grãos em larga escala. A região atrai investidores do centro-sul do país e rapidamente se transforma na última fronteira agrícola nacional. O sonho de 1 milhão de toneladas de grãos finalmente encontra o caminho para se tornar realidade no Piauí. A lavoura de alto desempenho produtivo invade as terras nos cerrados e o Piauí que trabalha registra as primeiras grandes safras colhidas na região. Em 2019, 30 anos após a abertura dos cerrados para o agronegócio, o Piauí se firma como estado produtivo. Grandes empresas ampliam investimentos na região sul.
Esta é a Fazenda Canel, Central Agrícola Nova Era, no município de Uruçuí. Os campos de milho e soja já foram colhidos, mas o algodão está em fase final da safra. 6.000 hectares plantados e colheita com rendimento superior à média nacional da lavoura. Só temos a agradecer. A lavoura de algodão da gente tem crescido cada vez mais, tanto é que a gente planta, cada ano a gente está aumentando um pouquinho mais a cultura nossa de algodão, e isso é imprescindível, tanto para a nossa rotação de cultura aqui dentro, como para o próprio manejo agrícola. E os produtos colhidos no campo começam a ser transformados na região, agregando valor de mercado e acelerando o desenvolvimento. Aqui o algodão é beneficiado e fica pronto para os mais exigentes mercados no Brasil e no exterior. Uma fábrica de ração aproveita milho e soja colhidos ao lado. A avicultura ganha força no sul do Piauí. Um bom exemplo é esta enorme granja. Só este galpão abriga 150.000 frangos. Grãos viram ração indispensável à produção de proteína animal, que abastece mercado com grande oferta de alimentos de alto valor nutritivo. Todo mundo já está vendo e provando que agregar valor é o que há hoje. Então ninguém quer mais ficar só plantando grãos ou alguma outra coisa. Quanto mais você agregar valor ao seu produto, melhor é. O agronegócio diversificado é mais sustentável e rentável para o investidor? Com certeza, com certeza. E você acaba agregando, você acaba tendo depois outros subprodutos que você pode utilizar. Por exemplo, a cama de frango aqui, a gente usa como adubo na lavoura. Então tudo acaba se virando um ciclo e melhorando a partir do custo de tudo isso. Fazenda Progresso, município de Sebastião Leal. É uma das mais modernas empresas do agronegócio brasileiro. O proprietário, Cornélio Sanders, justifica o enorme investimento nos cerrados do sul do Piauí. A gente começou em 2001, né? E nos primeiros anos a gente não tinha coragem de investir, devido a que não tinha muito conhecimento. Mas hoje, depois de tantos anos, com tanta experiência que a gente tem aqui, conseguimos inovar e crescer com produtividade, né? A Fazenda Progresso chama a atenção pelo padrão tecnológico implantado em tudo que desenvolve. Na lavoura do algodão que produz em larga escala e muito bem cuidado do plantio à colheita. Na safra do ano agrícola 2019-2020, o Grupo Empresarial Progresso vai produzir grãos em cerca de 70.000 hectares, área que corresponde a perto de 70.000 campos de futebol. E os cuidados começam na preparação dos campos. Essa é a época do ano reservada à preparação das terras para o próximo plantio. E chama a atenção o manejo do solo. A terra permanece assim, sempre verde e coberta. E há uma explicação técnica para isso. Máquinas e tecnologias modernas são empregadas na adubação das terras antes do plantio. A gente tem acréscimos de produtividade em função disso muito grande, assim. A gente estima que no mínimo 5 sacos, por exemplo, numa cultura da soja, a gente consegue agregar em função disso aí. A estrutura da fazenda vai além dos campos. Técnicos desenvolvem estudos para a produção de biofertilizantes e produtos biológicos para combate a pragas e prevenção de doenças na lavoura. Vai diminuir bem os custos com produtos químicos, né? Visto que esses produtos biológicos são mais acessíveis, né? E além da vantagem de não poluir o meio ambiente e pôr menos produto nas lavouras, e além de proteger toda a equipe que está envolvida com defensivos, né? De não correr risco de contaminação do jeito que ocorre com os químicos, né? A energia que abastece a Fazenda Progresso é limpa e vem do sol. As placas fotovoltaicas geram energia capaz de atender uma cidade com até 6.000 habitantes.
É uma instalação de baixíssimo impacto ambiental, né? Uma instalação feita em solo, numa área relativamente pequena, comparada às dimensões da fazenda, e que nos traz um benefício muito grande, né? Até mesmo com o ganho desses créditos que muitas vezes a gente injeta na rede, a gente deixa muitas vezes até de ligar geradores movidos a combustíveis fósseis, que é o caso do diesel, porque a gente já tem o crédito. Então sim, energia fotovoltaica, né? O sol e o agro estão diretamente ligados, né? A unidade de beneficiamento de sementes certificadas é investimento de 35 milhões de reais e pode armazenar até 460 mil sacas de 60 quilos. Na algodoeira da fazenda, outro exemplo de grande investimento em produção com tecnologias. Destas máquinas, o algodão colhido no campo é transformado em fibras de elevado valor de mercado. Aqui o algodão está pronto para o mercado. É o tipo em pluma, totalmente puro. O algodão produzido no Piauí hoje desperta compradores no mundo inteiro. Mas afinal, o que faz o produto plantado e colhido no estado ser tão atraente assim no mercado internacional? É muito relacionado à questão dos tratos culturais, né? O grupo ele é bastante experiente, né? O proprietário de muitos anos ele trabalha com algodão, então os tratos culturais são muito importantes. A questão climática é um fator também muito importante que beneficia o momento da colheita. Normalmente na época da colheita é uma época que não chove mais, né? Aliado às variedades escolhidas, ao solo e principalmente também a qualidade no beneficiamento, né? Que a gente procura sempre fazer o melhor. Tudo isso é um conjunto de fatores que agregam valor e a nossa fibra final é um produto de altíssima qualidade. Nos cerrados, tecnologias e responsabilidade social andam no mesmo passo. Só esta empresa gera 600 empregos diretos e mais de 1.000 indiretos. Exemplo como o operador de empilhadeira Reginaldo Ferreira, que nasceu na região, viveu em São Paulo e agora voltou à terra natal, atraído por oportunidade para trabalhar e sobreviver com dignidade. Em 97, quando eu fui para lá, não tinha nada aqui. Mas já agora São Paulo mesmo só se for a passeio, mas em busca de emprego, prefiro ficar por aqui mesmo. Melhor aqui, com certeza. Perto da família, sossegado, bom demais aqui. O progresso do agronegócio no sul do Piauí é acompanhado de perto pelo conhecimento. Este é o campus da Universidade Federal do Piauí em Bom Jesus, município polo da moderna produção agrícola. São 1.500 alunos, cursos de agronomia, veterinária, zootecnia. 80% dos professores são doutores. Ensino, pesquisa e difusão de tecnologias em harmonia com o desenvolvimento da região. A bióloga Luciana Barbosa coordena o primeiro curso de doutorado a ser implantado no campus a partir do próximo ano, que será o primeiro do Piauí fora da capital. Nós vamos ter formação de recursos humanos qualificado em diferentes áreas do conhecimento, que possa atender o mercado produtor que nós temos aqui da região. Tanto produtor de grandes culturas, quanto a produção de fruticultura e a produção de olericultura, que a região ela tem o potencial para essa produção, mas a gente observa que falta mão de obra qualificada. O professor Gustavo Alves estuda a expansão da fruticultura no imenso e fértil Vale do Gurgueia. A universidade está de portas abertas para os produtores, para a comunidade, né? E estamos indo em direção à comunidade para implantar a fruticultura dentro da comunidade. E com os resultados que nós estamos obtendo dentro da universidade, dentro dos cursos de pós-graduação e de graduação daqui do CPCE. Em Bom Jesus, a Universidade Federal também desperta talentos do Piauí na produção científica. O professor Everaldo é um bom exemplo dessa integração. Ele nasceu na zona rural de Palmeira do Piauí, aqui perto de Bom Jesus. Iniciou os estudos com muita dificuldade em Floriano, a mais de 400 quilômetros de onde nasceu. Foi concluir em Teresina, no curso de Engenharia Agronômica, e hoje é doutor, formado em São Paulo, na Universidade Luiz de Queiroz, no município de Piracicaba. E hoje é professor, doutor, aqui do campus de Bom Jesus. Professor, essa história revela que a oportunidade, quando surge, transforma as pessoas. Com certeza, Elivaldo.
A Universidade Federal do Piauí, no campus de Bom Jesus, ela hoje já dá oportunidade para os jovens da nossa região fazer os seus cursos aqui mesmo em Bom Jesus, né? Você já pode iniciar desde o ensino fundamental ao doutorado em Bom Jesus. Isso é um ganho fantástico. Para o diretor do campus, os bons resultados têm explicação. Nós procuramos, casar as pesquisas para atender o pequeno e o grande produtor, como também levar as tecnologias desenvolvidas nas nossas pesquisas ou em outros centros universitários, para que a gente consiga dar a melhor qualidade de vida ao produtor, principalmente ao agricultor familiar, e novas tecnologias aos produtores do Cerrado. É a força produtiva da região dos Cerrados piauienses, uma grande força de produção. Fala-se muito em potencial. Por quê? Porque nem toda a área explorável está sendo explorada ainda. Esse é um dos assuntos que nós vamos tratar aqui com o Rafael Maschio, que é diretor executivo da ProSoja, que já está aqui conosco. Rafael, seja bem-vindo aqui ao nosso Viva Piauí que Trabalha. Rafael, o que nós vimos na reportagem do Orivaldo foi muita capacidade de produção, muita tecnologia aplicada, muito conhecimento aplicado ali. A região dos Cerrados piauienses ainda pode desenvolver-se ainda mais? Bom, boa tarde, Joelso, boa tarde, Elivaldo, todos que estão assistindo a Rede Cidade Verde. O Piauí, como é muito dito, é uma nova fronteira agrícola, então ainda tem muito a desenvolver nessa área do setor agropecuário, especificamente da agricultura e do cultivo de grãos do Cerrado. Pra você ter ideia, o Piauí cultiva hoje algo em torno de 1,5 milhão de hectares, aproximadamente 1 milhão de hectares que se concentram na região do Cerrado, num estado que possui mais de 25 milhões de hectares. Então, hoje a gente ocupa aí cerca de 6, 7% da área do estado. Até onde pode chegar para não ter, digamos assim, agressão ao meio ambiente, até associar o desenvolvimento à responsabilidade ambiental? Certamente isso é uma preocupação de todo produtor. O produtor é quem mais depende do meio ambiente para ter sua atividade viabilizada. A gente tem uma estimativa lá que aproximadamente 2,5 milhões de hectares estejam disponíveis para o cultivo nos padrões de tecnologia usados atualmente. Para você ter uma ideia, a mesorregião sudoeste do Piauí, ela possui aproximadamente 10 milhões de hectares, então a gente está cultivando grãos então usando menos de 10% daquela região. Isso é uma colocação importante, Elivaldo, e por isso que a gente recentemente entregou um estudo a toda a sociedade do Estado e aos poderes públicos, feito pela Embrapa Territorial, que mostrou exatamente esse diagnóstico do que se produz e do que se preserva no Estado. E nós conversamos com o responsável por fazer esse diagnóstico. O respeito ao meio ambiente é uma das características dos agricultores. O cadastro das propriedades rurais aponta que no Piauí o compromisso com a preservação da natureza vai além da legislação ambiental. O doutor Gustavo Spadotti, analista da Embrapa Territorial, que fez esse acompanhamento em todo o país, esteve nos Cerrados piauienses e gostou do que viu. Com a chegada da soja, com a chegada da produção de grãos, você passa de uma área que antigamente só fazia para fazer distância, uma terra de fazer longe, que a gente chamava antigamente, e transforma isso num celeiro de produção agropecuária. E a soja é um dos carros-chefes, por quê? Ela tem um potencial de fixação biológica de nitrogênio que acaba contribuindo para todo esse sistema de interação solo-planta, tornando esse solo cada vez mais fértil e prontamente disponível para abrigar outras culturas, como arroz, feijão, soja, o próprio algodão. Todas essas culturas dentro de um sistema de produção vão alavancar uma região potencialmente agricultável, trazendo riquezas e mantendo também a preservação do meio ambiente, porque essa balança deve estar sempre em equilíbrio, A propósito disso, quanto o Piauí preserva? O Piauí, a gente fez um estudo
levando em consideração o cadastro ambiental rural, que é um cadastro feito com 5 metros de resolução espacial. Então é um cadastro muito detalhado que praticamente todos os agricultores do Piauí já realizaram. Ele indica que no Piauí os agricultores já destinam mais de 7,8 milhões de hectares em prol do meio ambiente. Então são terras que eles abriram mão de produzir e destinaram para a preservação do meio ambiente. Quando a gente compara isso com o que os piauienses produzem realmente, que é 1,6 milhão de hectares, a gente vê que para cada 1 hectare que o agricultor piauiense produz, ele planta grãos, ele planta soja, milho, algodão, todas as culturas agrícolas. Para cada hectare que ele planta, ele destina outros 5 hectares em prol do meio ambiente. Então isso é um fato único assim dentro da agricultura quando a gente vai comparar com outros players nacionais e internacionais. Isso quer dizer que o Piauí respeita as normas? Nós temos o cerrado protegido? Hoje o Piauí ele vai muito além da lei. A lei nacional hoje, que é o Código Florestal Brasileiro, ela exige percentuais de 20% de preservação em APPs e reservas legais pelos agricultores. No Piauí a gente vê que esse número ultrapassa 60%. Então é mais da metade da propriedade rural do Piauí, se fosse o Piauí todo uma propriedade rural só, mais da metade dela seria destinada à preservação e menos da metade à produção agropecuária. E isso significa então que essa balança entre produzir e preservar aqui no Piauí está muito bem equilibrada. Quanto a tecnologia contribui para aumentar essa capacidade produtiva do Estado? Bom, a gente tem 3 formas de aumentar a produção agropecuária em qualquer lugar. Uma delas é aumento de novas áreas. E o Piauí tem novas áreas a serem exploradas de forma agricultavelmente. Ele tem novas áreas a serem aumentadas dentro do contexto de produção agropecuária. Mas a gente deve lembrar sempre que essas novas produções devem ser baseadas em aumento de produtividade e aumento da intensidade do uso da terra. Todas essas 3 formas vão garantir não só um aumento de área plantada, mas um aumento da sustentabilidade dessas áreas plantadas. Então a gente conseguir produzir cada vez mais daquela cultura, extrair o melhor dela, com boas práticas agropecuárias, correção do solo, da fertilidade do solo, tudo isso é interessante para a gente conseguir ter maior produtividade dessa cultura e novas tecnologias de produção, como é o caso da irrigação, que tem chegado muito forte aqui no estado do Piauí também, que possibilita a gente ter mais de 2 safras agrícolas dentro do mesmo ano. Isso é intensidade do uso da terra também em prol da sustentabilidade agropecuária. O que se pode dizer a respeito do futuro do Piauí em relação à produção de grãos? Esse potencial pode ser ainda maior? Eu acho que com investimento em tecnologia, um zoneamento ecológico econômico bem aplicado para entendimento das melhores condições climáticas e de solo, o Piauí tem ainda um grande potencial de expansão de novas áreas agricultáveis e com parcerias com institutos e universidades estaduais, a própria Embrapa trazendo novas tecnologias aqui para o estado do Piauí, os ganhos de produtividade vão ser o subsídio para que o agricultor tenha melhores rendas, tenha melhores colheitas e isso beneficie toda a cadeia produtiva aqui do estado, não só do interior, ou seja, das propriedades rurais, das cidades do interior, mas de toda a economia geral, porque a produção agrícola ela é um dos motores para a gente conseguir startar novas indústrias, novas unidades de processamento, novas rotas de comercialização, fazendo com que o Piauí seja cada vez mais pujante dentro do contexto da produção agropecuária, não só dentro da propriedade rural, na sua produção, mas no escoamento dessas safras e na transformação desses produtos em bens de maior valor agregado. Esses são os números da Embrapa, baseados no estudo feito por Gustavo Spadotti, que acompanhou território por território, área por área, o estado do Piauí. Isso contraria um pouco, Rafael Maschio, a ideia que temos de que o agronegócio e meio ambiente não convivem bem. O grande problema que se tem nesse ponto é a desinformação. E é nesse sentido que a gente encomendou esse estudo à ProSoja Piauí, junto à Embrapa Territorial, justamente para mostrar a análise desses dados do Cadastro Ambiental Rural do estado do Piauí. Então, os 224 municípios foram detalhados dentro desse estudo. Outro ponto, além da pujança produtiva, Rafael, diz respeito à segurança jurídica, a ponto da ProSoja já convocar uma Assembleia Geral para a próxima sexta-feira, lá na Fazenda Progresso, que nós visitamos, inclusive, Joelson, para tratar do assunto, tendo como base
mensagens do governo que já começam a tramitar na Assembleia Legislativa. O que preocupa o agronegócio em relação a essa matéria? A segurança jurídica, a falta de segurança jurídica, vamos dizer assim, hoje ela é o principal gargalo para o incremento ainda maior da produtividade, da produção agrícola no Estado. Veja que o produtor que não tem uma segurança de um título de propriedade de terra para usar aquilo como garantia e levantar recursos para se investir, como o Gustavo colocou aí, na melhoria das condições de fertilidade, da biologia, da física do solo, para se produzir cada vez mais, acaba dificultando. Então, a gente ainda tem esse problema sério de questionamento das propriedades privadas no Piauí. De quem é o verdadeiro dono. Exatamente. Como é que é a documentação, onde ela nasce, a história o embate da terra. entre terra devoluta do Estado e terra particular. Então, a gente já vem passando há muitos anos por esse problema e se tentando iniciativas no campo da regularização fundiária. Agora, chegamos a um entendimento mais próximo do que o que a gente chancela, que é a garantia do direito à propriedade ao produtor rural de boa-fé, que chegou há 20, 30 anos atrás no Estado, adquiriu suas terras, fez investimento, valorizou aquelas áreas e tem gerado riqueza. É muito importante colocar, vocês colocaram muito bem os dados de produção, mas esses dados se transformam em riqueza para o Estado do Piauí. Veja que aqueles mais de 4 milhões de toneladas de grãos geram mais de 4,5 bilhões em receita para o Estado. A gente tem uma estimativa aí que essa receita bruta proveniente do setor agropecuário, ela gere, só esse valor que é gerado no Piauí, dentro e fora da porteira, em outros estados, com a aquisição de insumo, mais de 300 mil empregos, entre empregos diretos, indiretos e induzidos, que é o efeito renda. Então, vejam a importância disso para o Estado. E a importância também no saldo positivo da balança comercial, em mais riquezas entrando para o Estado do Piauí. Nós vimos também, na reportagem do Elivaldo Barbosa, que houve um investimento, um interesse, inclusive, do poder público em investir em conhecimento. 90% das pessoas que, por exemplo, dão aulas na UFPA, Elivaldo Barbosa, são doutores. Esse conhecimento está relacionado diretamente ao desenvolvimento que foi induzido pela produção de grãos? Com certeza. O campus da Universidade Federal do Piauí ele é essencialmente voltado para as ciências agrárias. Curso de agronomia, veterinária, zootecnia. E esse campus se instalou lá, não foi à toa, foi porque o setor já vinha crescendo em um ritmo acelerado, acima do crescimento da média nacional. E aí, um dos grandes gargalos que a gente tinha também era a formação de mão de obra, a qualificação local. Muitos profissionais tinham que vir de fora. Então, isso foi um incremento significativo também na qualificação de mão de obras para a região. Rafael Masco, o diretor executivo da ProSoja, muito obrigado pela participação conosco aqui no Viva Piauí que Trabalha. Obrigado, a gente que agradece e parabeniza a Cidade Verde, o Elivaldo aí pelos 30 anos de trabalho, mostrando o Piauí que realmente produz. E Elivaldo Barbosa, vamos lá, né? Continua conosco aqui, Elivaldo Barbosa, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito dessa capacidade produtiva. Falar também daquela agricultura familiar, agricultura de subsistência, também faz parte dessa história de 30 anos de trabalho. Voltamos em instantes.